Essa semana, o Senhor me permitiu viver uma reflexão que eu não podia de maneira nenhuma ignorar. Sonhei com a minha irmã e eu senti que o Senhor estava me chamando para orar pela vida dela. Mas o que mais me chocou foi o que aconteceu logo após que eu acordei. Meu marido tá me chamando pra gente sair. Eu vou contar toda a história pra vocês. Só quero pedir que você fique até o final para você entender e não tirar suas próprias conclusões antes de assistir o vídeo. Engraçado te falar isso sobre julgar. É exatamente sobre isso o vídeo hoje. Era madrugada quando eu acordei do sonho assustada e eu comecei a orar pela minha irmã. E no meu sonho, eu via um vídeo junto com os meus pais e eu falava assim pro meu pai e pra minha mãe. No sonho, a minha irmã, ela tava com short curto, bebendo pra caramba, numa festa noturna, dançando meio sensual. Tipo assim, não era ela. Não era ela naquele vídeo. E eu falava assim pro meu pai e pra minha mãe, tá vendo? Mãe, tá vendo, pai? Esse vídeo aqui que vocês estão vendo não é a minha irmã, é o demônio purinho. E aí eles concordavam comigo no sonho. Então, gente, eu despertei assim, parecia de um pesadelo. Aí eu falei, caraca, minha irmã precisa de oração. Então, eu levantei, era em torno de 00:40, a hora que eu fui despertada, e comecei a orar pela minha irmã. Ajoelhei do lado e comecei a orar por ela. Entreguei a vida dela nas mãos do Senhor. Deitei na minha cama de novo e fui dormir. Quando eu acordei, já me veio na mente aquele sonho de novo. E aí eu fiquei refletindo sobre o sonho. De repente, peguei o celular e fui olhar os status do WhatsApp. Para minha surpresa, o que que estava lá? Um videozinho dela justamente numa festa noturna, conforme o meu sonho. E aí, imediatamente, o meu impulso de irmã foi o quê? Mandar uma mensagem para repreendê-la, né? Mas uma mensagem repreendendo no amor, tá, gente? E eu falei assim: irmã, você foi chamada pelo Espírito Santo, você foi chamada por Deus antes mesmo de você nascer. Você acha que Deus está se agradando da forma de como você tem levado a sua vida? Por quê, gente? Eu tenho observado as coisas só o que ela posta. Só o que ela posta. Ela indo pra festinha de pagode, indo beber, saindo com os amigos, um linguajar diferente. E eu falei isso pra ela, ó, tenho observado você e você acha que Deus tem se agradado da forma de como você está se portando? Porque você foi chamada antes mesmo de nascer para fazer diferença nesse mundo. Essa é até uma história, né, gente? Quando minha mãe era mais nova, ela queria muito engravidar, então ela pedia muito para Deus, um filho, nem que fosse um anãozinho. E aí, certa vez, ela estava numa multidão, assim, na igreja, estava tendo um congresso, e o pastor lá do palco, lá de longe, viu ela, apontou para ela e falou: Ó, o Espírito Santo manda te dizer que Deus vai te entregar 4 levitas. São 4 florzinhas que ele tá tirando do jardim dele para você cuidar. Então, antes mesmo de eu e minhas irmãs nascermos, nós já tínhamos essa promessa sobre a nossa vida. Graças a Deus, as minhas outras 2 irmãs, além de mim, andam no caminho do Senhor, só essa que tá um pouco assim afastada, bem afastada. E aí a gente que tá aqui por dentro, a gente que tem o conhecimento, a gente fica desesperado, né? Com medo de, cara, se Jesus voltar e se ela for conhecer Jesus daqui a pouco, para onde que ela vai? Então, com aquele sentimento de irmã, a gente quer proteger. E aí, no impulso, eu mandei uma mensagem assim para ela: minha irmã, como é que tá a sua vida? Confrontando ela mesmo, sabe? E aí, gente, eu passei o dia em oração por ela. Mas também eu fiquei o dia todo me perguntando: será que não foi pesado o que eu falei com ela? Será que era assim que eu deveria ter falado? E ficou aquilo no meu coração, sabe? Aí eu fui pro trabalho, eu voltei, e aí eu comecei a assistir um vídeo de uma pregação do canal Jesus Cop. Eu gosto muito desse canal. E na pregação falava sobre o filho pródigo. Essa história conta a respeito de um filho que tinha um irmão. E esse filho, ele quis conhecer os prazeres da vida e chegou no pai dele e falou assim: pai, me dá minha herança porque eu vou viver a minha vida. E naquela época, gente, se a pessoa chegasse no pai e falasse assim: pai, ó, me dá minha herança, que eu vou viver minha vida, ele estava praticamente dizendo: poxa, você está demorando muito para morrer, pai, eu quero a minha parte logo dessa herança, então faz o seguinte, me dá logo que eu vou e tchau, né? Ele tá largando o pai dele para lá. E aí ficou o outro filho com o pai. Então o pai deu a herança para esse filho, a metade da herança,
e a outra metade era do outro filho, certo? Esse filho mais velho ficou com o pai. Ele era obediente, ele fazia tudo para agradar o pai dele. Porém, esse filho que se foi, ele acabou com dinheiro, conheceu os prazeres do mundo todinho, ele acabou com o dinheiro dele e chegou a um ponto que ele passou tanta necessidade que ele desejou comer a comida dos porcos. E os porcos naquela época era considerado animais impuros. Então você imagina, né, a situação desse filho que se foi, que pegou o dinheiro do pai, a parte dele da herança e foi embora. E aí, quando ele estava na situação super precária, ele lembrou do pai dele e falou: Poxa, os servos do meu pai, eles comem bem. Eu acho que eu vou voltar pro meu pai e vou pedir para eu ser servo, porque aí eu terei comida. E aí ele volta. E nisso que ele volta, quando o pai vê ele de longe, o pai fica muito feliz, fica muito alegre. Chega nele, dá um abraço nele, dá um beijo nele, coloca no dedo dele um anel, dizendo um anel, um brasão da família, manda os servos matar um animal para poder fazer um churrasco lá. E aquele filho se sente como? Caramba, eu não merecia isso que meu pai tá fazendo. Tudo que eu fiz com meu pai, eu pedi para ir embora e meu pai tá me tratando desse jeito, eu não merecia isso. Eu só queria ser um servo do meu pai para eu poder comer e meu pai tá me tratando realmente como um filho e eu não mereço nada disso. Gente, é a coisa mais linda essa passagem. Aí o filho mais velho, que ficou, ele chega no pai e fala assim: Pai, como assim? Como assim você mandou matar um animal, tá fazendo um churrasco, uma festa, por causa desse teu filho aí que te abandonou, que foi embora, e eu que fiquei aqui, e eu que cuidei dos negócios, você nunca antes matou um animal para fazer uma festa para mim? E aí esse filho mais velho fica indignado, não quer nem entrar na festa. Aí o pai diz: Meu filho, tudo que eu tenho é seu. Ou seja, o filho mais velho, ele não tomava ali posse. Ele tinha o pensamento de ser servo, mas ele era filho e ele não agia como tal. Tudo que o pai dele tinha era dele também, só que ele não via assim. E aí, gente, foi falado sobre isso nessa pregação. E aí o pastor, ele falou uma coisa que ficou gravada no meu coração. Ele disse assim, ó: O filho que foi embora tinha pecados que todo mundo via, mas o filho que ficou também pecou. Só que o pecado dele estava escondido atrás da obediência. Gente, isso falou muito comigo. Porque as pessoas que estão fora da igreja, elas têm os pecados delas e é exposto para o mundo inteiro ver. Elas bebem mesmo, elas fumam, elas se prostituem, elas fazem o que elas querem, elas estão dadas à carne, às vontades da carne. Já quem está dentro da igreja é diferente. Não faz essas coisas deliberadamente como as pessoas do mundo. No entanto, nós também temos pecados. E no nosso caso é muito mais perigoso, porque a gente pensa que a gente está obedecendo a Deus, a gente está fazendo tudo o que Deus manda, a gente está jejuando, a gente está orando pelo próximo, a gente está fazendo tudo aquilo que a palavra pede para fazer. No entanto, temos falhas. No nosso coração, às vezes a gente não percebe que somos filhos e a gente age como servos. Às vezes a gente faz coisas que Deus não se agrada. Mentir é um pecado. Adultério em pensamento é um pecado. Tem coisas que nós fazemos que tá errado, mas ninguém tá vendo, porque não tá descarado igual as pessoas do mundo deixam descarado. E aí a gente quer o quê? Apontar o dedo para a viga que está no olho do amiguinho, quando a gente não olha nem para o nosso. E o pecado, o erro das pessoas que estão de fora, elas conseguem ver, elas sabem o que é, tá nítido. E quando elas se arrependerem verdadeiramente e virem para Cristo, elas sabem onde elas precisam melhorar. Agora, e a gente que está dentro da igreja? E a gente que a gente acha que está fazendo tudo certo, mas que nós temos pecados que às vezes nós nem percebemos que nós estamos pecando? No nosso caso, é muito mais difícil de observar isso e tentar consertar, entendeu? Então, tipo assim, isso na pregação, gente, falou demais comigo. E eu me arrependi pela forma de como eu falei com a minha irmã. Por quê? Quando eu mandei a mensagem, ela falou pra mim, ela começou a se espernear, né? Ela não recebeu bem o que eu falei pra ela. Disse que eu estava julgando ela, porque ela estava no trabalho e realmente, ela trabalha de noite com barraca de cachorro-quente. A minha família, ela tem uma filial de barraca de cachorro-quente. Então ela administra uma dessas, né? E ela falou que ela estava no momento ali de trabalho. Então estava tendo uma festa e ela estava lá trabalhando. Quero acreditar nisso.
Quero acreditar nisso. E aí, gente, quando eu ouvi essa parte da pregação, eu me senti como a irmã mais velha, orgulhosa, achando que por eu estar no caminho, eu não erro. E aí, imediatamente eu me arrependi e pedi perdão para minha irmã. Pedi perdão para Deus também, porque eu tentei com a força do meu braço fazer entrar na cabeça dela que esse caminho pela qual ela está seguindo não é o que Deus quer dela, não é o que Cristo pede para ela. No entanto, não é o homem que convence o coração do outro homem, é só o Espírito Santo. E isso é um trabalho do Espírito Santo. Cabe nós falarmos, mas é o Espírito Santo quem faz o trabalho, não é com a força do nosso braço. Tá escurecendo e a memória está indo embora. Mas, para resumir, Jesus não veio para apontar o dedo. Ele veio para mostrar que tanto o filho que foi embora quanto o que ficou precisavam da mesma graça. E a cruz é o ponto de encontro entre nós. Os que erram de forma visível e os que erram em silêncio. Então, gente, se tem alguém da sua família que não conhece a Deus ou que está afastado do Senhor, ore por elas, mas não tente fazer o trabalho do Espírito Santo. E esse foi o maior aprendizado que eu experimentei na minha vida essa semana. E é isso. Se essa história falou com você, então compartilhe com alguém que você ama. Bom, fica com Deus e até o próximo vídeo.